Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Com alegria estamos aqui mais uma vez, dando início ao programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E você que não conhece a nossa instituição, ela fica localizada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, na Vila Isabel, ao lado do Residencial Vila Nova. E você está super convidado não só a conhecer as nossas atividades, que são as reuniões públicas às segundas e quintas-feiras às 20 horas, o trabalho de evangelização aos domingos às 9h30 da manhã, mas também a vir nesse mês especial, que é o mês espírita, o único mês do ano, de novembro, que é esse mês que nós completamos o 30º aniversário do mês espírita. E teremos as palestras também aos sábados. Esse sábado agora, teremos a Thalita Souza. O mês espírita teve a sua abertura no dia 2 de novembro, no dia de finados. E nós fizemos um trabalho muito gratificante, muito maravilhoso, de oferecermos mensagens positivas, de saudade, de amor do ente querido, no cemitério pela manhã. E nós ficamos lá a manhã inteira abraçando, confortando, acolhendo todos que lá foram enlutados, doloridos da saudade, levando esse aconchego, essa certeza do reencontro no futuro, que Jesus sempre nos acalenta. E a vida, ela é eterna e nós temos várias possibilidades de aqui estarmos aprendendo, convivendo e vamos reencontrar certamente com os nossos afetos. À noite, no dia 2, nós tivemos a abertura desse mês espírita, desse 30º mês espírita, com um show maravilhoso que nós só temos gratidão ao Gustavo Bonar, que foi o finalista do The Voice Brasil, participou lá desse grande evento na Globo, e também do nosso maestro Felipe Carretiero, presente, tocando junto, nos encantando, blindando a nossa noite de muita emoção, de muita alegria, e todos nós ficamos com a alma elevada e comovidos, porque não tem como não se encantar com tanto talento, com uma voz abençoada que Bonar tem e traz para nós melodias lindas, lindas, que faz com que nós possamos refletir o quanto nós podemos aprender mais, viver melhor, acertar mais com os erros, ainda que eles existam, nesse mundo de provas e expiações. O nosso desejo é sempre melhorar. Então nós tivemos ali uma noite abençoada. Mas o nosso mês espírita, em novembro, é o único mês que temos as palestras aos sábados. Então, todo sábado de novembro é às 19 horas que damos abertura aos trabalhos de atividades da casa, onde cada palestrante leva lá o seu tema para que nós possamos, no coletivo, aprender muito das máximas morais do Cristo e dessa doutrina que nos consola. O tema central do nosso mês espírita esse ano é o Consolador. E é justamente um pouco desse tema que nós vamos abordar esse programa agora, desse sábado. Lembrando que daqui a pouco, porque o nosso programa, Uma Razão para Viver, ele é das 17 às 18 horas, e logo às 19 horas estaremos todos em reunião para a palestra pública da nossa irmã Thalita Souza. Thalita Souza, frequentadora do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. A Thalita Souza vai nos brilhantar também à noite com o tema O Cristo que nos instiga. O que será que o Cristo instiga em cada um de nós? O que ele está instigando em você, ouvinte amigo, neste momento, na sua casa,
ou no seu carro, ou no seu trabalho, aonde você nos dá o prazer da audiência, ouvindo esse programa que é realmente uma das razões para nós vivermos e agradecer o dom da vida. Então, vamos aprender muito na noite de hoje, certamente com a Thalita Souza, com esse tema. No dia 16 do 11, nós teremos a Francine Fontainha. Francine, que trabalha na Univertes, Francine é professora, pedagoga, tem um conhecimento amplo, não só na área educacional, mas também espírita. Francine é de Paraíba do Sul e também estará conosco no mês espírita. E nesse 30º mês espírita, ela trará o tema O Homem e Seu Destino. E nós certamente aprenderemos muito também com a Francine Fontainha. Já no dia 21 do 11, nós teremos a Cíndia, aliás é Cíndia, não é Cíntia. A Cíndia Mendes é lá do Centro Espírita Caridade e União, que fica no Cantagalo. Ela vai trazer o tema para nós, Kardec hoje. Como é, né, vivenciar Kardec nos dias atuais. Cíndia, nossa amiga querida, é psicóloga, professora e vai trazer essa temática que também vai nos fazer refletir bastante. Ela faz praticamente uma terapia conosco nos seus estudos, né? É muito bom, nós aprendemos muito, refletimos muito e o melhor, mudamos atitudes, né? Para a positividade, claro, né? Sempre positivas, mais assertivas. E fechando o nosso 30º mês espírita, o Consolador, nós teremos a presença do irmão querido Roberto Machado, também do grupo da Fraternidade, irmãos, né? Irmão Rogério Cláudio. O grupo da Fraternidade Espírita, irmão Rogério Cláudio, tem sempre colaborado conosco, os seus expositores. Temos palestrantes incríveis em todas as casas espíritas da região. Somos 10 casas espíritas e nós vamos fazendo um tour, né, em todas elas. Eu também vou colaborar nas outras casas e os que lá estão também na divulgação da doutrina, essa caridade maravilhosa de levar o conhecimento a tantos corações, vão também até a nossa casa, nosso convite. Nós ficamos imensamente agradecidos, né? E o Roberto Machado, no dia 30 de novembro, ele encerra o nosso mês espírita. E podemos dizer que será com chave de ouro, falando o Espiritismo e os testes da vida. Roberto Machado sempre também faz com que nós possamos refletir bastante dentro dos aspectos que ele coloca para nós pensarmos. Então, dado o recado, né, o convite feito, nós esperamos você, né, que possa chegar até lá para nos prestigiar cada palestrante maravilhoso desse, se embebedar, né, nessa noite maravilhosa de conhecimento. Então vamos passar agora para o nosso tema, o Consolador. Anotem todos o recadinho que nós vamos passando e esse convite especial para cada sábado às 7 da noite estarem lá nos prestigiando. Aquele que ainda não conhece vai ter, né, o prazer de conhecer, e aquele que já foi vai também ter o prazer na noite de tanto conhecimento e de voltar a um lugar que proporciona reflexões assertivas e que nos ajuda na evolução moral. Boa tarde, queridos amigos. Damos início ao tema dessa tarde, que é o Consolador. Você que ligou o rádio neste momento, nós estamos aqui, né, no programa Uma Razão para Viver, que é a realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E quem vos fala é Daura Alves. Nós convidamos a todos no início para o mês espírita, que está acontecendo aos sábados,
às 19 horas. E daqui a pouco, né, estaremos lá recebendo a Thalita Souza, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, que vai trazer para nós o Cristo que nos instiga. Então vamos aprender muito também nessa noite. E dando início ao estudo aqui, o Consolador, né? Nós temos uma frase de Jesus que é o seguinte: rogarei ao Pai e ele vos enviará o Paráclito. Esse Paráclito, que significa Consolador prometido, quando Jesus disse rogarei ao Pai e ele vos enviará esse Consolador prometido, o que é isso? Né? Quem é esse Consolador? Quem é o que é esse Consolador? Já paramos para fazer essa pergunta? Você, querido ouvinte, entende o que Jesus disse lá atrás? Que teríamos um Consolador prometido? Que o nosso Pai, que é Deus, enviaria para dar continuidade e amplitude e se fazer valer e aplicar toda a lei e ensinamento do nosso Mestre Jesus? O Evangelho de João registra da seguinte forma a promessa de Jesus relativa ao Consolador: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Que Espírito da Verdade é esse que o mundo não pode receber porque não pode ver e absolutamente não o conhece? De que Jesus estava a dizer? E João traz, né, no seu Evangelho essas máximas e nós estamos aqui tentando passar uma compreensão. Um pouco mais adiante, o mesmo evangelista atribui a Jesus as seguintes palavras: eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. E aí, João, capítulo 14, versículos 25 e 26. Paráclito ou Paracleto significa mentor, defensor, protetor, né? O Espírito da Verdade. Né? E aí verifica-se por essas palavras que o Consolador prometido por Jesus, também chamado de Santo Espírito e de Espírito da Verdade, seria enviado à Terra com a missão de consolar, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. Veja que a missão aqui desse Consolador, desse Espírito de Verdade, é lembrar tudo que Jesus dissera a cada um lá atrás, dissera para nós, e que ficou esses registros dos evangelistas, nos seus evangelhos, trazendo para nós as máximas morais do Cristo, o que ele caminhou entre aquele povo, exemplificando, ensinando, fazendo as suas pontuações, ponderações, colocações, para que nós tivéssemos uma vida reta, uma vida santa, uma vida direcionada ao Pai Celestial. Então, quando ele fala desse Consolador, né, prometido, ele promete que o Pai vai o enviar e que vai dar cumprimento a tudo que ele ensinou e que não vai ter como nós não entendermos
não é? Essa missão que existe de consolar, de sermos consolados. E nós vamos entender exatamente tudo aquilo que ele deixou para nós de ensinamento. Então, essas palavras, né, que o Consolador prometido por Jesus, também chamado de Santo Espírito, vai fazer. Tem uma missão na Terra de consolar. Mas que é esse Consolador, né? O Consolador, como Espírito da Verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade de sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança. Seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação. A terceira, a lei de Deus aos homens. Por que a terceira? Porque nós tivemos a primeira lei com Moisés, né? As leis mosaicas, que nós tivemos ali, o conhecimento que Deus dá a Moisés, ele traz do decálogo, e Jesus vem dar cumprimento, continuidade, que é a segunda, né, lei. Então, mas qual é a terceira, então? Será que é esse Consolador? Como que é isso? Então, é exatamente esses conceitos que nós estamos aqui chegando, né, a compreensão nessa tarde. Então, o compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas o eleva à condição de uma nova revelação, a terceira revelação, da lei de Deus aos homens. Nós tivemos três revelações, a de Moisés, a com Jesus e essa que ele fala que é, né, o Consolador prometido. E aí nós vamos entender. Ora, o Espiritismo procedendo de espíritos sábios e bondosos, num verdadeiro derramamento da mediunidade na carne, preenche integralmente essas condições, visto que, primeiro, ele procura lembrar-nos o que Jesus ensinou, e é esse ponto fundamental que a doutrina espírita traz para nós. O que Jesus deixou aqui para nós? O que ele nos ensinou? Amai-vos, instruí-vos, né? Sermos bons, pacíficos, sermos mansos para herdar o reino dos céus, fazer ao outro que gostaríamos que nos fosse feito. Ele exemplificou amor, humildade, respeito, perdão, e ainda disse que só verás a Deus aquele que nascer de novo, né? Só terá o reino dos céus aquele que nascer de novo, aquele que se purificar, ter a sua redenção, a sua melhoria, a sua busca interior, a sua transformação moral, compreendendo toda a máxima e praticando-a, né? Não adianta eu conhecer e não colocar em prática, porque eu não tenho a sabedoria de adquirir, entender e exemplificar como Jesus exemplificava. No segundo, ele ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, porque essa terceira revelação, nós que somos espíritos encarnados, não é, num corpo dado por Deus, um empréstimo de Deus a nós, hoje nós estamos com o intelecto mais evoluído, com uma capacidade melhor de compreender determinadas coisas que lá atrás não adiantaria, na primeira revelação com Moisés, ele tentar colocar e explicar, porque nem ele mesmo tinha faculdades necessárias para que Deus pudesse falar de forma tão ampla como hoje nós já temos um pouco mais de amplitude de intelectualidade, de compreensão, de reflexão, mesmo que alguns ainda não sigam as leis de Deus, né? Os exemplos de Jesus, nós já entendemos. E muitas das vezes vem a dor, vem o sofrimento,
E aí, quando nós cansamos de ter dor e sofrimento, aí nós passamos a entender que não é aquele o caminho, que nós precisamos fazer um outro trajeto seguindo os passos do Mestre para que as coisas fiquem bem. E aí nós vamos, né, tendo a maturidade espiritual para refletir todas essas coisas que o Evangelho lá atrás não pôde explicar adequadamente. Terceiro, o Espiritismo consola e conforta os que sofrem a mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos, porque a doutrina ela não vai falar é o acaso não existe, é sorte, a sorte também não existe. Nós passamos exatamente aquilo que nós tivermos que passar diante do nosso merecimento, da nossa condição de bagagem evolutiva, da nossa necessidade, né, de nós fazermos a nossa parte para que o céu possa nos ajudar, os bons espíritos, Deus, porque se nós não fizermos a nossa parte, nada vai vir de bombejado, vai cair do céu, porque isso não existe. Então, todo sofrimento não é um castigo de Deus. Lá atrás nós não tínhamos como dimensionar o amor de Deus, a misericórdia dele para com cada criatura. Então, quantos de nós blasfemamos, achamos que Deus privilegiou uns em detrimento de outros, alguns ele escolheu para bonança, fartura, riqueza e outros só para dor, sofrimento, tragédia, não é pobreza, então, mas não é verdade, porque a semeadura ela é livre e a colheita é obrigatória e é a partir dessa colheita que nós vamos vivenciar, né, os pendores da vida, os sofrimentos, os fracassos, vamos ter momentos desafiadores para que nos tornemos fortes, para que sejamos melhores do que ontem, não melhores do que o outro, do que o nosso irmão, mas melhores do que nós mesmos a cada passo que dermos nessa senda do progresso moral, né, dentro dessa existência que nós estamos a caminhar, porque nós temos uma vida e várias existências. Cada existência, cada oportunidade reencarnatória que nos é dado, nós vamos nos lapidando, vamos tendo a redenção, vamos construindo saberes, né, através dos conhecimentos adquiridos e vamos fazendo uma transformação em nós, porque a cada passo que nós dermos, a cada existência, nós vamos nos moralizando mais, vamos crescendo espiritualmente e vamos entendendo todas as questões, todos os porquês. E aí nós vamos entendendo que quando o sofrimento não tem causa atual, que eu estou numa vida regrada, fazendo tudo dar certo, fazendo as coisas de forma pontuais, tentando seguir os passos do mestre, opa, se eu estou acertando tanto, se eu estou me esforçando tanto e as coisas ainda estão, né, meio que conturbadas, da onde vem a razão desse sofrimento? Aonde está a causa, sendo que o sofrimento é um efeito, para todo efeito há uma causa, né? Esse sofrimento é uma consequência, a causa está lá atrás. Se não é nessa existência, é em outrora. Então, por quê? Nós tivemos umas reencarnações anteriores e algo não foi bem vivenciado, bem relacionado, bem vivido, né? E nós deixamos algumas pendências e hoje nós estamos a colher, porque a colheita é obrigatória. O meu erro eu não posso colocar que o outro seja cobrado no meu lugar. Eu tenho que ter uma consciência empática, ajudar o outro até na dor dele, amenizar a dor dele, mas não carregar a cruz do outro, sofrer pelo outro com o outro. Da mesma forma, assim se dará comigo. Ninguém vai sofrer por mim, ninguém vai colher nos meus pendores e eu vou ficar isento. Não, porque são essas questões que ainda nos tornam fortalezas, que nos faz crescer, progredir, sairmos vitoriosos, porque nós vamos fazendo sentido todo o aprendizado do processo de ensinamento do próprio Cristo, suas máximas morais evangélicas, que vai descortinando, né, aquele véu do passado que eu não tinha os sentidos mais apurados para compreensão
E hoje as coisas vão se fazendo um sentido maior e nós vamos vendo a lei do retorno muito imediata, essa colheita que é obrigatória, que eu não posso, ela é intransferível, eu não posso colocar para o outro resolver. Então, tudo isso vai nos mostrando o quanto nós podemos, né, fazer por onde para sermos melhores, evoluir a cada dia e estarmos num patamar mais iluminado. Então, a doutrina espírita ela tem esse propósito, né? A revelação cristã ela sucedeu à revelação mosaica e a revelação dos espíritos veio completá-la, ou seja, veio completar os ensinamentos do Cristo. O Espiritismo é, pois, segundo os próprios Espíritos superiores, o Consolador prometido pelo Cristo. Porque quando ele falou que viria um Espírito de verdade, um Consolador prometido, que o Pai ia ensinar, ia enviar e que ia nos fazer lembrar dele, dos ensinamentos, ia dar continuidade, não quer dizer que tenha que ser exatamente uma pessoa de carne e osso, não. Mas ele está falando dos ensinos, de uma legião de espíritos benfeitores iluminados que traz a mensagem, né? A Kardec que codifica, que é um espírito muito preparado de autoescola para que traga para nós toda a bagagem de conhecimento necessário rumo a essa perfeição, a esse progresso que o nosso Pai Celestial espera de cada um de nós. Então ele dá instrumentos para que nós possamos nos capacitar, desenvolver habilidades e atitudes de forma assertivas, né? Sábias mesmo. E aí eles vêm aqui reforçar todo o ensino que o Cristo nos deixou. Várias foram as razões que justificaram a promessa do Cristo relativamente ao advento do Espírito da Verdade. Uma delas seria a inoportunidade de uma revelação total e completa pelo Cristo numa época em que o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Então, tudo tem a sua razão de ser, o seu tempo exato, necessário. A natureza, já dizia um filósofo, ela não dá saltos, né? Tudo tem um momento gradativo de ir progredindo e de chegar aonde a necessidade se faz. A outra razão seria o esquecimento e a falta de vivência das verdades apregoadas no Evangelho, porque nem todos conhecem ainda a verdade, nem todos que a conheceram vivem a verdade. Então não basta eu ler o Evangelho, eu tenho que ler, estudar, compreender, refletir e praticar, aplicar no meu dia a dia, nessa vida interativa com os irmãos, né, de vivência, convivência respeitosa, fraterna, afável, amigável. E é um desafio. Dizer que é fácil não é. Então, a doutrina espírita, ela vai fazendo, né, esse movimento de fortalecimento das morais do Cristo para que nós possamos, de forma clara, na compreensão, fazer toda a aplicação, né, prática de todo ensinamento vivenciado pelo Cristo e que Ele também espera de cada um de nós, né? E mais do que isso, destacam-se como forte razão as distorções premeditadas que a mensagem evangélica sofreu ao longo dos tempos, porque em todos os tempos a mensagem do Cristo, as suas máximas morais, elas foram distorcidas conforme a pretensão, o egoísmo do povo, as vantagens que queriam tirar, enfim, algumas mensagens sofreram e sofreram muito, né? Muita distorção ao longo dos anos. Mas nós aqui estamos, né? Firmes no propósito com o Cristo, estudiosos que somos, estamos sempre a ler, refletir, colaborar e praticar essas máximas ao máximo, para ser exemplo a nós, aos outros, aos espíritos desencarnados. Então Kardec afirma em A Gênese terem sido 2000 anos
de fermentação e de criminosas deformações da mensagem cristã, porque tem muitos que pegam só um pedaço da mensagem, faz uma paráfrase, pega com outra, muda o sentido tudo e fala que o Espiritismo disse isso ou aquilo outro. Não pega a fonte verdadeira do princípio ao fim. E isso se torna até muito perigoso para aquele que tem preguiça de ler, de buscar a fonte real, pode ser que acredite naquela fala recortada ali, que fica totalmente sem sentido, né? E o Cristo é pureza, é verdade, é amor, e o Evangelho e tanto o Livro dos Espíritos, toda a codificação traz ali Jesus o tempo todo, né? Ministrando seu saber, né? Sua sabedoria, trazendo conhecimento que é válido para o nosso progresso e vai continuar sendo em todas as épocas, né, da humanidade. A relação entre o Espiritismo e o Consolador Prometido está no fato de a doutrina espírita preencher todas as condições inerentes ao Paráclito anunciado por Jesus. Porque o Espiritismo consola, o Espiritismo traz luz, traz verdade, né? Traz esperança, afaga os corações, acolhe de forma que todos sentem as vibrações positivas e a certeza, aquela convicção mesmo da imortalidade da alma através dos princípios de comunicabilidade dos espíritos, de comprovações científicas, enfim, é uma doutrina irrefutável, não tem como, né, negar, porque tem-se evidências e provas por todas as partes. E então essa relação do Espiritismo e o Consolador Prometido está nesse fato, né, de preencher todas, mas todas as condições desse Consolador Prometido anunciado por Jesus, porque de fato consola, traz luz, paz aos corações. Como assinala Kardec, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras nem alegorias e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, porque explica tudo. É uma ciência que ensina e explica todas as demais, trazendo consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que os sofrem. Se de um lado o Espírito da Verdade se apresentava aos homens à frente de elevadas entidades espirituais que voltaram à Terra para completar a obra do Cristo, de outro Kardec se punha a postos à frente de criaturas espiritualizadas, dispostas a colaborar na imensa tarefa. Então, olha que união, né? Olha que sentido, cada um fazendo por onde nós pudéssemos estar aqui agora, discutindo essas questões, esse conhecimento, para de forma pontual estarmos aplicando no nosso dia a dia, na evolução moral e espiritual de toda criatura humana, não é? Cumpria-se assim uma promessa do Cristo por meio de todo um imenso processo de amadurecimento espiritual do homem. Veja que o homem, ele não modifica, não amadurece de uma hora para outra. É preciso desafios, é preciso desestruturação, é preciso sair da zona de conforto, é preciso atrito, mas é preciso também muita reflexão, muita análise do que está sendo vivenciado e buscar respostas, não porque eu, mas porque eu e o que eu preciso aprender, aonde eu preciso chegar, o que o nosso Pai Celeste quer de mim, quer de nós. Então, esse sentido, né, de diálogo se pontua de forma crescente diante das respostas que vamos obtendo do mundo espiritual satisfatória, para que possamos seguir um caminho mais linear, né, de encontro com o Pai, de atitudes benevolentes, fraternas, assertivas, e a vida vai ampliando, vai se iluminando, nós vamos tendo a luz, o conforto, o aconchego,
a certeza, né, de reencontrar todos os nossos entes queridos. Então, a doutrina traz muita consolação, né? Kardec foi, portanto, o instrumento de que se serviu o alto para completar a mensagem do Cristo. Como ele mesmo havia prometido por intermédio de uma doutrina altamente consoladora e intimamente ligada ao ensino moral contido no Evangelho de Jesus, que permanecerá para sempre conosco. Kardec foi brilhante, né? Então nós precisamos entender que a morte, ela não existe, é sempre um até logo, um até breve, e que tudo que nós vivenciamos, às vezes coisas negativas, coisas das quais nós queremos esquecer, tudo nos serviu de lição, de aprendizado. A vida é isso, é uma escola, né? Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, numa sala de aula, aprendendo toda hora, todos os dias, uns com os outros, em círculos menores, em círculos maiores, em famílias pequenas, em famílias imensas, mas estamos aonde exatamente necessitamos estar, no endereço certo, com as pessoas certas, dignas da nossa presença, assim como nós também somos, né, dignos da presença delas, para que nós possamos construir um ideal, um propósito, né, de crescimento espiritual, de entender esse consolo, né, todo aí prometido por Jesus, porque as pessoas ainda sentem muito, né? No dia de finados, quando nós fizemos a visita ao cemitério, levando mensagens, distribuindo, dando abraço, isso nós fazemos pontualmente todo ano, cai o dia que caiu o finados, nós mantemos sempre, em qualquer feriado, as nossas atividades na casa espírita e também fora dela, quando tem esses eventos, né, extra instituição, que é o finados de ir no cemitério. Nós percebemos lá as pessoas ainda muito doloridas, mas o fato é que nós também percebemos uma diminuição do quantitativo das pessoas lá no cemitério. Ou as pessoas foram muito cedo, ou deixaram para ir após o feriado, e nós não cremos nessa possibilidade, que é uma hipótese, ou as pessoas estão de fato se conscientizando que nós devemos e precisamos lembrar dos nossos entes queridos não apenas no dia dos finados, né, conhecido como dia dos mortos, porque de morto nós não temos nada. Nós vamos vivificar, nós somos vívidos, nós somos eternos. O que acaba é a matéria, é o corpo físico, quando não existe mais a ligação do laço fluídico, que é o, né, esse laço que une o perispírito ao corpo material e espiritual. Então, quando há, né, o corte ali desse fio que conduz esse corpo e esse espírito, que há a morte do corpo físico, o perispírito ainda fica envoltório, dando forma, corpagem, modulagem ao espírito, mas totalmente desconectado aí desse corpo físico, porque esse cordão prateado que o ligava foi rompido na cessação da vida orgânica. Mas nós, espíritos imortais, nós vamos para o mundo espiritual, vamos continuar a nossa trajetória, a nossa bagagem, né, a busca pelo conhecimento ou pela prática do mesmo. Nós vamos continuar aprendendo, evoluindo, encontrando os entes que já se foram. Alguns vão estar encarnados, nós vamos poder, né, em sonho também visitá-los. Eles também, quando se emancipam, assim como todos nós nos emancipamos do corpo ao dormirmos, o que está lá na cama não é o espírito, é o corpo em descanso, né, em estado ali de inércia, mas nós espíritos vamos para o mundo espiritual. Então, quando nós vamos para esse mundo espiritual, nós vamos encontrar todos aqueles que nós tivemos, né, afeto, que viveram conosco, e isso é muito bom, né? É ter essa convicção, essa certeza mesmo de que não vamos estar e não estamos nunca desamparados. Temos um anjo da guarda que nos protege,
temos Jesus que nos ampara, ilumina os nossos passos, temos a espiritualidade amiga, benfazeja, que está sempre nos orientar e conduzir o bom caminho, puxar a orelhinha da gente quando a gente desvia, né, do propósito do bem, da caridade, da luz, da empatia com o irmão, da resiliência nos desafios da vida diante a dor, das enfermidades, porque até o sofrer ele tem que ser de forma pacífica, aceitar, né, aquilo que nós precisamos passar, porque aquilo ali vai nos fortalecer, vai nos trazer maturidade espiritual, vai nos perceber que o amor de Deus existe mesmo diante das dificuldades, que nós vamos transpor qualquer montanha através da fé, através da oração, da confiança nesse mundo espiritual que existe, está entre nós. Então, a doutrina espírita tem esse propósito, né, de nos ajudar sempre a elevar-nos cada vez mais em cada patamar, né, que nós viemos aqui nessa experiência humana para poder evoluir. Então, nós viemos, né, com esse propósito de nos melhorarmos sempre. E a doutrina faz esse papel assim lindíssimo. E aí nós vamos deixar essas questões assim para nós refletirmos e pontuarmos um pouco mais em que evangelho está consignada a promessa de Jesus relativa ao Consolador. No Evangelho de João. Lembra que nós falamos aqui, né, no capítulo 14, ele coloca, né, porque que Jesus disse como é esse Consolador. Então nós aprendemos bastante nessa tarde sobre o Consolador e sabemos que Jesus, nosso irmão mais velho, que veio mostrar o caminho, como proceder, iluminou os nossos passos, acolheu-nos nas diversas dificuldades que nós tínhamos, encaminhando, né, nas diretrizes da vida necessária ao nosso progresso, à nossa luz. Então, o Consolador prometido por Jesus, ele deveria apresentar alguma característica especiais. Quais são elas? Além, evidentemente, da tarefa de consolar, ele deveria lembrar o que Jesus havia ensinado e, ultrapassando o próprio ensino do Cristo, ensina ao homem todas as coisas. E olha que lindo que o Espiritismo faz por nós, né? Ele não tem só a tarefa de consolar, de lembrar o que Cristo ensinou, mas também de ensinar o homem todas as coisas e todos os porquês da vida, o porquê que ele passa isso ou aquilo outro e como que ele faz para transportar as montanhas, para que ele possa multiplicar os talentos, para que ele possa ter fé inabalável. Então, a doutrina dá oportunidade, né, para que nós possamos aprender, praticar, crescer, evoluindo aí no propósito que Deus quer para cada um de nós. Aí nós precisamos entender por que motivo o Espiritismo, né, se apresenta como o Consolador prometido por Jesus. É justamente a revelação cristã que sucedeu a revelação mosaica e a revelação dos Espíritos que veio completar. É que nós entendemos, né, esse Consolador, porque ela não veio tirar nenhuma das outras revelações, ela veio ensinar que nós devemos seguir, que nós devemos dar cumprimento, que nós vamos conseguir alcançar tudo que as outras disseram, né? Porque nós fazendo o bem, fazendo ao outro, gostaríamos que nos fosse feito, não tem como dar errado, né? O Espiritismo é, segundo afirmam os próprios Espíritos superiores, o Consolador prometido. Isso nós temos que entender, não é verdade? Então, meus irmãos, nós vamos chegando ao momento final do nosso trabalho nessa tarde e nós queremos reforçar aquele convite inicial na abertura do trabalho para que vocês estejam conosco logo mais, né, daqui a pouco, prestigiando o nosso 30º mês espírita, cujo tema central
é justamente o que nós abordamos aqui, o Consolador. E cada palestrante que lá estiver aos sábados, né, levando as temáticas, nos farão refletir de forma diferente, vai levar uma temática diferente, com proposta dentro desse tema central. E certamente nós vamos aprender muito. Hoje nós teremos a presença dos irmãos da Casa Espírita Francisco de Assis. Segundo a Marilda me disse que todos irão estar presentes conosco lá, e que coisa maravilhosa. Também os amigos da MEBEM, da Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, da qual nós fazemos parte. Estamos lá sempre com os jovens, quando faltamos sentimos imensas saudades. E a MEBEM funciona no Grupo Espírita Fé e Esperança, todos os sábados, 19 horas. E nesse sábado, eles estarão prestando homenagem, né, em massa conosco. E isso é muito bom, muito gratificante. Aprendermos juntos, né? Essa troca de energia, de positividade faz muito bem. E a espiritualidade amiga aproveita tudo isso, né? Para ajudar, para acolher, para consolar outros corações, irmãos em sofrimentos de ambos os lados, lado espiritual e material. E nós sabemos o quanto é importante essas reuniões. E após a reunião de cada sábado do mês espírita, né? Sabe o que acontece? Uma linda confraternização, aonde nós lembramos tanto do nosso saudoso irmão Egito, né? Nosso padrinho, e ele batizou essa confraternização com um café medroso, que é aquele cafezinho bem acompanhado, morre de medo de ficar sozinho, tem o bolinho de chuva, o bolinho salgadinho, o suco, o refrigerante, o chocolate, o chá de capim-cidreira que as pessoas adoram. Então, assim, é uma noite de festa, de banquete espiritual. Quando acaba o estudo, que é o alimento para o espírito, o conhecimento que a gente adquire para a nossa bagagem espiritual, para o nosso progresso moral. Depois nós vamos alimentar também o corpo, né? Através desse cafezinho gostoso. E cada um leva o seu quitute, leva alguma coisa para colaborar, para complementar o lanche. E nós aí não temos, né? Depois da oração e do banquete espiritual, vem um banquete material. Nós não temos pressa de ir embora, ficamos num bate-papo gostoso, nos conhecendo, nos permitindo nos conhecer cada vez mais. Isso é muito importante, né? Para todos nós, fortalecermos os laços de amizade, de união, de espiritualização, né? E vamos nos elevando coletivamente cada vez mais. Então nós agradecemos essa tarde abençoada por Deus na companhia de vocês, queridos ouvintes, e esperamos que vocês possam estar conosco. Se não der nesse sábado, vai em outro, mas o único mês que temos palestras aos sábados às 19 horas é em novembro. Nesse novembro, por completar, né, 30º mês espírita. Nos demais, às segundas e quintas também estamos com a casa aberta às 20 horas para as palestras públicas. E se você precisar de um atendimento fraterno, é só agendar pelo botão do WhatsApp nas páginas da internet, né? O Facebook, o Instagram, pelo DDD 24 988437822. O nosso atendimento fraterno é às 19 horas. Todas as segundas e quintas-feiras nós esperamos por vocês. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe, ilumine e proteja hoje e sempre. Que assim seja.